No Legião das Ideias, Junito, Ricardo Almeida e Antum reagem ao podcast do debate entre o Brigadeiro e Marco, o Superman. O primeiro grupo a se colocar como oposição foi o MBL. Tá. Foi o MBL primeiro? Foi. Depois foi o Nando Moura e depois foi você? Isso. Foi nessa sequência? Nessa ordem. Por que você foi o último a virar essa chave? O que você me diz? Porque eu ainda passei de apoiador e restrito a torcedor. Eles já saíram de apoiador a... pouquinho a velocidade, 1.25 vai mais rápido pra gente não... Oposição. Eu passei ainda um estágio intermediário como torcedor. Ou seja, eu não apoiava mais Bolsonaro, mas torcia para que desse certo. Queria muito que desse certo. Eu queria muito que a minha concepção tivesse enganado e que meus olhos tivessem me traído, meus ouvidos me traído, que tudo que eu ouvi fosse mentira, fosse um fruto da minha imaginação. Mas eu vi tudo se concretizando. E aí quando eu vi tudo se concretizando, eu falei, meu irmão, eu não posso trair a minha própria consciência. Então eu acabei de perceber que esse é realmente aquele vagabundo que eu vi, falando o que falou, tramando o que tramou, e agora é porrada nele até o final. Mas dei porrada no MBL para defender Bolsonaro durante muito tempo. Oxe, muito tempo. Muito tempo. Eu vou falando agora falando de MBL. Os caras escolheram o caminho mais difícil, cara. Mais difícil que existe, que é você bater em Lula e bater em Bolsonaro. Porra, eu sei porque é onde eu me encontro. É uma pica. É você chegar no meio na fronteira da Ucrânia e da Rússia ali, o Zelensky falar aqui, vem cá comigo pra gente bombardear esse filho da puta que eu vou te dar cobertura. Tu fala, porra nenhuma aqui, ó, tiro em você e vem bomba, drone na tua cabeça. Aí o Putin fala, boa, tá bombardeando ele? Vem comigo que eu boto os canhões pra te proteger. Tu fala, porra nenhuma, que bomba em tu também. E aí os canhões dando bala nas tuas costas. É foda. É foda, você tá no meio atirando por... É foda. É onde eu tô, é onde o MBL tá, é onde o Nando se encontra, onde alguns poucos se encontram. Mas você tá no MBL, não? Não. Você não tem... Eu não sou do MBL, mas acredito no que eles estão fazendo pra caralho. Nossa, eu não... acredito pra caralho. Eu acho... Eu não. Porque a grande questão moral pra mim, o divórcio da nossa conversa, digamos assim, de maneira bem, né, metafórica, vai na questão da falsa equivalência e na atribuição de pesos que eu não consigo deixar de olhar pro grupo que está em volta do Bolsonaro, de amigos meus, inclusive, né? Então, tem Gustavo Gayer, tem Carol Detone, tem Ana Campagnolo, e tem pessoas também de fora, de outros partidos, né? Tem o Rodrigo Valadares, porque eu gosto de pensar não em termos de agremiações. Para mim, isso é um vazio total, né? Eu vejo pessoas, e eu vejo agremiações por meio das suas lideranças. Então, quando eu olho pro PL, eu vejo o Bolsonaro... É bom já falar que ele vai, professor e senhor Antum, ele vai voltar várias vezes nesse caso, porque ele não consegue formular ele não tem assim uma capacidade muito clara de formular o que ele está querendo falar, e você não consegue entender um pouco prolixo. Mas ele fica querendo falar que a gente, de uma forma bonita, a gente, quando teve Bolsonaro e Lula, a gente não votou pro Bolsonaro, então a gente é malvado, e que ele não acredita em agremiações. Ele acha que o MBL, como agremiações, não significa nada, ele acredita nas pessoas e nas lideranças, professor. Tá, mas toda agremiação é feita de pessoas. Tipo, ele tem há um hiato entre a instituição e as pessoas, e nesse ato acontece alguma coisa muito ruim, que as instituições ficam muito ruins a partir disso. Essa é mais ou menos a ideia dele. Tá, o que mais que ele vai voltar bastante nisso, só pra deixar que eu já conheço, já vi vários outros programas dele. Você é um especialista nessas coisas. Ele é muito falo, o maior especialista no submundo do bolsonarismo é o Junito. Que ele tenta parecer inteligente, tentando ficar enrolando e dando volta, ele não fala nada. Mas pode colocar. Deixa eu ouvir. Como o líder do PL, que hoje está com uma série de problemas e restrições em virtude de uma investigação e de uma ação penal, todas criminosas movidas contra ele, usando pretextos e subterfúgios para tirar o cara do jogo. Então, dentro só do contexto eleitoral, ele já é vítima. Sem falar da perseguição absurda de inventar que o cara queria dar o golpe, o cacete. Não, peraí. Marcão. O quê? Peraí. Ele não quis dar golpe? Não. Aí, porra. Não, mas vamos lá. Aí tinha que botar aquele chapéu de alumínio que você trouxe por Cogos. Peraí, deixa eu te falar. A gente tem. Mas é porque. Mas é que tá. Isso tem a ver com a construção que eu tinha começado antes. E que, assim. Eu não quero te interromper, continua. Não, mas é só pra concluir mesmo. A gente pode falar em contragolpe. Não, peraí. Você não gosta do contragolpe, não? Fala aqui pra mim. Você não gosta do contragolpe? Cara, esse cara vai se complicar falando o que ele vai falar aí, viu? Que isso que ele tentou dar um contragolpe? Qual é a natureza desse contragolpe que o Bolsonaro tentou dar? Esse cara vai falar aí, sinceramente.
Anton, você acha que ele não querendo dar um golpe, sim, um contragolpe como desculpa, melhora a situação jurídica do Bolsonaro? Sim ou não? Cara, eu acho que esse debate do mérito jurídico já foi pra janela há um tempo já, sabe? É aquilo, tá todo mundo fazendo uma conta, né? Pelo menos no lado do Bolsonaro dá pra garantir isso. O dinheiro tá entrando, certamente. Cara, qualquer pessoa que navega pela internet hoje consegue enxergar que, tipo, cara, o que sobrou do bolsonarismo é o grift, assim. É só a sinalização de que você tá com o líder, mas, cara, sobrou alguma coisa pra admirar, sabe? Eu fiquei chocado com a postagem do Bolsonaro mostrando as tripas dele, sabe? Hoje a gente até soltou um episódio sobre isso. Cara, que tipo de liderança é essa? Sobre qual princípio essa mensagem foi disseminada, sabe? Como é que... Sabe, mas sei lá, vamos tentar fazer o paralelo. Alguém aqui, o Kim Kataguiri, vai fazer a postagem do intestino dele no Instagram. Porra, galera. Por favor, né? Eu sei qual seria a reação de todos, entendeu? Seria de choque, horror, né? Afastamento. Que ele tá maluco. Mas lá eu acho que a razão já não implica mais. Exato. Ou pior, entendeu? E aí, pros caras isso não importa. Nada importa e tá tudo justificado. Mas é porque esses formadores de opinião, Superman, igual o Coringa Reaça, essas porras. Cara, o dinheiro tá entrando, entendeu? Se você assinalar que você é do Bolsonaro na internet no Brasil, cara, é garantido. É garantido que o dinheiro, que, tipo, você vai ter alguma atenção, sabe? É só começar a passar pano. O Julito falou, o discurso desse cara é uma bosta, entendeu? Quando eu tinha uns 12, 11 anos, tinha um site que a galera via esse site, era um site de gore. Não sei se era Assombrado. Tinha um nome específico no site. Era um site muito estranho de gore. Vocês devem conhecer, vocês devem saber o que era esse site, rapaz. As pessoas viam esse site. É cabuloso? Não, Cabuloso, acho era que cabuloso? Enfim, era um site de gore que mostrava umas coisas bizarras. É o Bolsonaro. O que ele fez foi tipo uma postagem. O que ele fez foi basicamente uma postagem pra esse site. Só que na rede aberta, pra todo mundo ver e para as pessoas de alguma maneira se sentirem empáticas à situação dramática dele. Ele tem, na realidade, feito, como você perguntou, você fez obviamente uma pergunta retórica, né? A partir de qual princípio que ele tá fazendo essas coisas? O princípio é uma visão bem bizarra de como se comporta o público dele, o eleitorado dele, em relação à empatia que se possa ter com a situação dele, né, com a condição dele. Ele tem explorado isso de forma sistemática, assim, conscientemente ele está fazendo de propósito. E a ideia é que ele passe a imagem de que ele é um cara que, assim, tá morrendo, tá muito mal, tá com problemas muito graves, e esses problemas todos estão sendo agravados por causa da perseguição judicial implacável, injusta que ele sofre e blá blá blá. Essa é a linha dele, né? Eu acho, cara, que em termos do tipo de marketing que ele tem, isso funciona, sabia? Eu acho que isso funciona. Sinceramente, eu acho que funciona. Eu sei que você acha que funciona, mas eu vou discordar depois. Eu acho que funciona pra muita gente, cara. E a gente não pode desprezar a capacidade do núcleo do bolsonarismo de pensar em termos de marketing, né? A gente tá falando de um cara... Olha só, a vitória do Bolsonaro e a posição que ele tem é um dos maiores feitos do marketing político nos últimos tempos do Brasil. Porque eles pegaram um cara que é medíocre em tudo, um cara que foi uma nulidade como parlamentar, um cara que é muito ruim de discurso, não é um grande orador, não é um cara excepcionalmente inteligente, não fez nada, não teve nenhuma entrega, enfim, um sujeito realmente muito medíocre, e conseguiram colocar esse cara na presidência, e conseguiram manter esse cara, ainda como principal nome do campo político mais engajado do Brasil, que corresponde a metade dos votos. Então, alguma capacidade de marketing esses caras têm, quer dizer, não é alguma, eles têm muita capacidade de marketing. E eles estão fazendo marketing para um público que aceita esse marketing. O que me assusta, e aí eu fico assustado não com o Bolsonaro, o que me assusta são as pessoas. É o público que me assusta. É o público aceitando figuras como Marçal, é o público validando Pastor Mirim e afins, é o público que eles olham para esse público e sentem, pô, parece que é interessante para esse público que eu poste as minhas tripas abertas aqui e as pessoas vão ficar com pena de mim.
Então, se você tem milhões e milhões de pessoas que são suscetíveis a mensagens desta natureza, aí nós temos um problema muito sério, entendeu? Que é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é o Bolsonaro, o problema do Brasil são as pessoas, cara. Eu só colocar um ponto que quando eu tava assistindo esse final de semana, eu tava fazendo uma maratona de Evil Dead. Eu não conhecia o Evil Dead. Tava assistindo o Evil Dead, bem aquela cena, tava abrindo o corpo da pessoa, com a motosserra. Daí me chamando no Discord, Júnior, olha agora o Twitter. Daí eu fui lá, olhei aquela cena, eu, não. Não pode ser, não acredito que aconteceu isso. Mas tudo bem, é só um fato. Que eu falei que ia discordar do professor, que eu já tinha até falado aqui, né? Mas é sempre bom lembrar, professor King, desde que ele assumiu, principalmente esse ano com mais frequência, ele tá se colocando como um fraco com a própria base, ele vem perdendo força na base, ele não vem ganhando. Então eu acho que essa estratégia de a todo momento ser um coitado que vai morrer tá sendo ruim pra ele. O pessoal acha que ele vai morrer, pô. Tô conversando com os bolsonaristas, eles acham que, pô, ele vai morrer, cara. Com aquelas tripas lá, ele vai morrer. Ele não vai aguentar ser presidente. A esquerda nem tá. Como o Lula, pô, o Lula bateu a cabeça, cortou a cabeça. Ele tentou não demonstrar fraqueza naquele primeiro momento. O pessoal da esquerda não, acho que ele não consegue uma próxima eleição. Agora já não falam mais nisso, não, ele consegue. É uma fraqueza que você fica pensando, puta, ele não vai conseguir uma próxima eleição. Precisa cuidar da saúde, tá muito velho. Eu acho que isso vem complicando para ele. Mas só pra gente voltar pro vídeo, e só para dar um contexto também pro Antum, já que ele já não conhece tanto o Superman, acho que até pro professor, para vocês olharem talvez esse react de outra forma, que o Superman, ele é da turma que era do Marçal, tá? Ele é daquela turma que o Bolsonaro chama de intergalácticos, que fica querendo fazer uma cisão no campo bolsonarista para eles terem mais espaço, porque o espaço hoje é tomado por outras facções dentro do Bolsonaro. Então, ele é o cara que o Bolsonaro, porque ele fica tentando fazer como dar like isso, falar mal do Alexandre de Moraes, e ficar atacando o Alexandre de Moraes, ele que chama as manifestações contra o Alexandre de Moraes pelo impeachment. Daí o Bolsonaro vai lá e desautoriza ele ou pega a manifestação, e foi ele que o Bolsonaro xingou do carro de som. Lembra que mandou desligar o carro de som? Era o carro de som dele, pra você entender. Então ele carrega a bandeira do Bolsonaro sabendo que o Bolsonaro já acabou. Ó, que é muito fácil. Ó, o Bolsonaro já acabou, não vai mais me incomodar. Eu acho que ele quer ser senador, alguma coisa na próxima eleição. Ele vai carregar a bandeira do Bolsonaro sabendo que o Bolsonaro não vai estar ali enchendo o saco dele ou mandando ele desligar o carro de som. Vamos voltar ali para... Mas, Junito, você diria o que é? Tipo, é uma ala mais exaltada do Bolsonaro? Sim. Eles são os caras que são mais Bolsonaro que o Bolsonaro. É uma ala que eles estão cansados, né? Eles acham que o Bolsonaro é muito frouxo, é uma ala que queria Vamos falar, ele já tá falando aí que ele queria o contragolpe. É algo que queria que o Bolsonaro desse o golpe, entendeu? O Bolsonaro foi frouxo, agora eles estão buscando mais energia, eles estão buscando, sabe, eles buscaram o Marçal, eles são os primeiros que vão abraçar o Nicolas, se o Nicolas acontecer de ter um racha mais, sabe, mais agudo, coisa que é difícil acontecer, mas entendeu, né? Eles só estão esperando o Bolsonaro ficar só como o símbolo. Sem ter Carluxo pra encher o saco dele, sem ter Bolsonaro falando bobagem, eles só querem carregar a bandeira do bolsonarismo, ó. Nós defendemos o Bolsonaro, mas o Bolsonaro fica preso. O que esse cara tá torcendo pro Bolsonaro ser preso? Torcendo, porque ele vai ganhar, é tudo de bom pra ele. Ele vai poder carregar a bandeira de defesa, sempre defendia o Bolsonaro, ó, sempre pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, sabendo que aquilo complicaria o próprio Bolsonaro no processo, entende? Esse cara torce demais pro Bolsonaro ser preso. Mas aí ele tá nesse modo Malafaia, né? Mas ele briga, porque o Malafaia tá junto com o Bolsonaro hoje, é o cara que corta as asinhas dele, né? Principalmente quando tem manifestação. Cara, claro. Mas isso é uma coisa que eu não entendo, porque sempre que o Malafaia fala do Bolsonaro, ele parece estar tentando escrotizá-lo, sabe? Eu acho muito engraçado, tipo, não, falou comigo no telefone e antes de conseguir falar um oi, chorou por 10 minutos. Porra, que amigo é esse, entendeu? Da declaração assim. Eu acho que parece que ele faz um jogo duplo até, na minha concepção, né? Mas é por isso que eu estou dizendo que esse marketing do Bolsonaro é intencional. O Malafaia não falaria isso se não tivesse anuência do próprio Bolsonaro, porque isso geraria, obviamente, uma briga entre eles. Então é de propósito. Eles exploram muito esse marketing do cara vitimizado. E veja, óbvio, a gente pode dizer que hoje o contexto é muito diferente desse marketing, porque hoje ele só é um cara que está inelegível, está em vias de ser preso, etc, etc, etc. Mas o que selou aquela eleição de 2018, a eleição na qual ele venceu, foi a facada. Quando ele recebeu a facada,
Eu lembro disso. As pesquisas que estavam favoráveis para ele começaram a disparar muito. No final da eleição, o Haddad começou a tirar um pouco da diferença. Isso em 2018, eu lembro. O Haddad começou a tirar um pouco da diferença. O que deu garantia da vitória do Bolsonaro, a vitória maiúscula que ele teve em 2018, foi a facada. Foi ele ter levado a facada. Foi toda a mística da facada. Então eu imagino que eles queiram ainda explorar essa coisa da facada. É o cara que se sacrificou pelo Brasil, é o cara que está sendo perseguido. E tem um pouco disso na psique do brasileiro. Essa identificação com as pessoas que... sabe, que não conseguem, que choram, que estão fragilizadas, que não são tão inteligentes assim, que são humildes. Tem uma coisa que o brasileiro gosta. Ele sempre fala, a pessoa é humilde. Por exemplo, é típico do brasileiro elogiar ricos que parecem pobres. Então, o cara é rico, o cara tem grana, e tá vivendo bem, obviamente, né? Mas ele é humilde. Aí é aquele rico que come cuscuz na casa dele, que janta um pratão de sarapatel e que convida os amigos pra, sei lá, tocar um pagode. As pessoas gostam dessas coisas. E eu acho que o Bolsonaro explora isso, intencionalmente. Então todos esses acenos, eles são intencionais. Se vai funcionar ou não, bom, a gente vai ver, né? Para perseguir pessoas, para contaminar as pessoas por meio do medo, instrumentaliza a primeira instância. Alexandre de Moraes liga para a juiz da primeira instância pedindo apoio para manifestar em notas à imprensa que apoia o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Quando você vê o PGR participando da mesma articulação, quando você vê o AGU falando a mesma língua do Supremo, a CNN, a Globo News, o Lula, a Erika Hilton do PSOL, o cara do PCdoB lá, o Orlando Silva, promotor da lei das fake news, né? Porque... por pouco que essa merda não passou, com várias manobras do Arthur Lira, inclusive. Mas e daí eu olho... um grande mérito do MBL. E daí a oposição trabalhou pra caralho. Mas um grande mérito do MBL. Calma. Pode falar. Não, peraí. Porque a também... César o que é de César. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem. Do Mamãe Mamei. O debate do Arthur Duval com o Orlando foi crucial e o Renan fez uma live de horas de tarde, virando voto pra caceta. Você tá dando peso pro MBL que não existe. Não, ainda mais usando o teu pessimismo com relação à política. Eu penso que você tá atribuindo ao MBL. Eu não posso negar o que é óbvio. Por exemplo, os caras vão montar um partido, cara. O Bolsonaro como presidente não conseguiu montar. Tem noção do que é isso? Essa é a força que os caras estão. Os caras estão muito organizados. Eu não acho. Os caras estão muito organizados. Eu acho que o MBL é extremamente organizado, mas eu acho que o ponto e a partida, a premissa inicial deles é totalmente equivocada. Por causa disso. Porque se você monta um castelo no meio da areia... Mas essa porra vai discordar deles. Essa falsa equivalência é grotesca. Que o Bolsonaro e o Lula são iguais. Isso daí é grotesco. Eu acho que... deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que achar que hoje é um merda, eu acho que é uma... Não, tudo bem, você tem, quem quer fazer algo diferente. Mas você pode expressar isso dessa forma como você quiser. Agora, fundar um partido com base nessa premissa, é uma premissa falsa até do ponto de vista lógico. Cara, eu acho dá uma pausa aí, deixa eu comentar isso aqui. Tem bastante coisa pra gente trabalhar aqui, tem várias coisas, mas esse último ponto é particularmente eloquente. Olha só, a fundação do Partido Missão não tem como premissa a ideia de uma equivalência do Bolsonaro ao Lula, ou mesmo a negação do Bolsonaro ao Lula. Não se trata disso. A gente está fundando um partido porque a gente acredita no nosso projeto político. Se fossem outras as lideranças que tivessem aí, se fosse o PSDB, se fosse outra figura do PT, o Haddad ou qualquer um, se o Bolsonaro não estivesse mais no jogo definitivamente, nós continuaríamos com a ideia de fundar o partido. Então, a fundação do partido nada depende da análise que se faz das qualidades do Lula, do Bolsonaro como presidentes da República. Isso é uma coisa que é completamente... é outra a questão, entendeu? É outro problema. A gente está fundando o partido porque a gente entende que o partido é uma instituição democrática que serve para a gente organizar o que nós estamos fazendo. Tanto é assim que, por exemplo, você vai no Livro Amarelo, que é o projeto que eu estou coordenando, muito pouco do Livro Amarelo é referência a qualquer um deles. Quase nada. Eles são ali uma vírgula em mais de 1.000 e tantas páginas. Que o livro, no total, ele vai ter umas 1.200 páginas. Os seis fascículos iniciais, depois isso vai ser sintetizado num livro único. Tem nada de Lula e Bolsonaro. Na realidade, tem mais Getúlio Vargas do que Lula e Bolsonaro. Como fundador, antes que então vocês são varguistas, calma aí. Como fundador da institucionalidade brasileira no século XX. O fascículo 2 do Livro Amarelo fala bastante sobre isso.
sobre Vargas, sobre os militares, sobre alguma coisa. Então não é assim, o centro da questão não é Lula e Bolsonaro. E eu vou ainda além. Senhores, todos que vocês me assistem, e se alguém for fazer corte, ou se esse cara for ver isso aí no futuro, eu não acho que vai ver, mas enfim, o Brigadeiro que tá aqui. Olha só, Bolsonaro e Lula vão passar. Até porque eles são velhos. Assim, eles não vão. Essas duas pessoas não vão ficar na política eternamente. Essas pessoas vão passar. E no caso do Bolsonaro, vai passar mais ainda. Porque o Bolsonaro, como bem salientou o Brigadeiro, não tem um partido próprio. O partido dele, entre aspas, é um partido que ele entrou, que é do Valdemar. Então, quando o bolsonarismo passar, a gente vai seguir. Quando o Lula morrer, não estiver mais entre nós, quando o PT tiver nos seus problemas de sucessão, que o PT já tem vários problemas de sucessão, quem é que vai herdar a figura do Lula? Quando isso acontecer, nós vamos continuar o nosso trabalho. A gente tem tranquilamente, considerando a expectativa de vida média da população brasileira, os avanços da medicina e a idade com que os políticos costumam fazer as coisas hoje, né? A classe política está bastante envelhecida hoje em dia nas democracias ocidentais de maneira geral. A gente tem aí pela frente 30, 40 anos de atividade política, cara. Então tem nada a ver com Bolsonaro e Lula. A gente vai seguir, essas pessoas vão sumir e a gente vai ter o nosso caminho. E eu vou dizer uma coisa, os problemas estruturais profundos que o Brasil tem e para os quais a gente quer oferecer uma solução vão permanecer, independente de Lula ou de Bolsonaro. Esses problemas não vão desaparecer. O nosso território está sendo tomado por facções, independente de Lula ou Bolsonaro. Bolsonaro entrou e continuou. Lula voltou e continuou. O Brasil tem baixa produtividade há 40 anos. A gente não consegue emplacar nenhuma competitividade internacional em área científica relevante há muito tempo, A gente fica inteiramente dependente do agronegócio para a nossa balança comercial há muito tempo. A nossa política externa não é soberanista, é uma política desprezada pelo mundo há muito tempo. A gente tem dificuldade de renovar nossa matriz energética e logística há muito tempo. Então, não interessa se é o Lula ou o Bolsonaro, se vem outra pessoa, não importa. Esses problemas estão aí. E vou dizer, enquanto não tiver alguém que resolva esses problemas, a missão sempre terá o seu lugar. Porque o lugar da missão é o lugar daqueles que identificam os problemas e querem resolver os problemas. Se nego entra e sai da política e não resolve porra nenhuma, porque essa é real, a gente vai ter o nosso lugar. O nosso lugar se dá pela incompetência sistêmica da classe política brasileira. Ponto. Caramba! Mas não é. Excelente. Pô, é verdade. Eu só queria 2 pontos ali também que ele falou que era bom trazer. Quando ele fala em construir a casa na areia, né? Eu acho engraçado isso, porque ele acha que o MBL, a missão, né? Não o MBL, está construindo a casa na areia. Olha, o trabalho que o MBL está fazendo na direita brasileira é só o MBL que faz na direita brasileira. Porque o MBL está criando cultura através do Livro Amarelo, está criando cultura através do Valete Plus, está criando cultura através dos dossiês, dos relatórios, está criando cultura através do Clube do Livro, sabe, da revista Valete, está criando militância, e vocês sabem que isso que preocupa muito vocês, que todo mundo do bolsonarismo tenta copiar esse modus operandi do MBL na questão da academia. Vocês sabem que a academia é muito importante. Então, o MBL na direita brasileira se preocupa com a criação de uma militância preparada, se preocupa em criar cultura. Pô, eles não conhecem o Olavo de Carvalho? Eles não sabem o que o Olavo de Carvalho propôs para a direita brasileira? Será? Será que realmente a gente está construindo a casa na areia? Porque hoje eles estão com Valdemar da Costa Neto e ele teve que defender o Valdemar da Costa Neto. Não sei se vocês perceberam no começo. Ele teve que defender o mensaleiro Valdemar Costa Neto. O Superman. Vocês perderam isso. Se ele tá defendendo o mensaleiro Valdemar Costa Neto porque ele sempre criticava, é porque ele tá tentando um espaço no PL. Ele já tá dando demonstrações públicas que, mensaleiro Valdemar Costa Neto, eu tô no teu projeto aqui, tá? Não tô no projeto de outras pessoas. Então, assim, Superman, quem tá construindo a casa na areia? Eu acho que, assim, me parece que é a gente que tá construindo a casa na rocha. A gente tá fazendo todos os... Olavo, né? Todos aqueles pontos que o Olavo falava, recuperar alta cultura. Tem mais alguém na direita brasileira fazendo isso? Por exemplo, até o pessoal que tem se aproximado da gente aqui, eu coloco como exemplo
o próprio Antum, que eu não sei se ele é o novo, se ele é o novos ou se ele é os clássicos. Mas são pessoas, assim, relacionadas à parte cultural, e a gente entrou no primeiro Valete Plus. Opa! Aê, Sérgio. Seja bem-vindo. Obrigado, Seja bem-vindo. Muito obrigado. E o segundo ponto é a parte que ele fala do que a gente não tem não falou nenhuma, né? Mas a gente não tem nenhuma participação no negócio do 2630, né, professor? Assim, aí não é nem ser ignorante, é burro mesmo. Ele é burro. Porque assim, ninguém na direita brasileira estava fazendo nada contra o PL 2630, com exceção do Geyer. No Bolsonaro. Era o único. Ninguém estava dando a menor bola. O Geyer, na direita bolsonarista, ele fez aquele site que era quem era a favor, quem era contra, né? Não sei se vocês lembram. E a gente, usando esse site também, a gente também utilizou esse site, a gente fez lives e mais lives, às vezes durava o dia inteiro, ligando em gabinete, mandando gente ir atrás dos caras, pressionando, pedindo ao vivo, assim, qual o posicionamento deles, enchendo o saco dos republicanos. O Arthur Duval, depois ele selou, assim, colocou assim, o projeto num caixão, naquele debate que ele teve com o Orlando Silva, que era o relator do projeto. Como assim, cara? O que o Superman fez contra o projeto 2630? Isso que eu pergunto. Enfim, não sei se vocês querem colocar alguma Além coisa. disso, uma pequena contribuição aqui do operador, isso me deixa particularmente puto, porque além desse trabalho de lives que a gente fez na época, uma coisa que a gente fez que o professor, inclusive, gosta muito, foi uma militância. A gente enviou, acho que foi quase 100 pessoas pra Brasília e eu estava entre elas. Então, Você tava? Eu estava lá. Eu fui pra Brasília no dia que o Orlando, na verdade um dia antes, que o Orlando Silva lá do PCdoB pediu pra retirar a urgência do projeto. E assim, sabe quantas pessoas da militância bolsonarista estavam lá? Nenhuma. Só tinha gente do MBL, inclusive os deputados bolsonaristas começaram a utilizar o nosso material pra fazer a brincadeirinha deles lá, gravar vídeo, tudo lá, os cartazes que a gente levou. Ó, pra não dizer que não tinha nenhum bolsonarista, tinha 2 moleques lá. 2. Contra um 100 do MBL. Teve gente da Academia MBL, porque isso foi organizado pela Academia, batendo na porta de gabinete de deputado pra eles votarem contra a urgência do Orlando no dia que o projeto caiu. Então, assim, é muita cara de pau, né? E você sabe quantas pessoas do bolsonarismo deveriam ter sido mobilizados para fazer o que a gente fez, se a gente colocou 100 pessoas, pela proporção? Esses caras são mais ou menos 100 vezes maiores que a gente no parlamento. Essa é real. Deveria ter aí umas 10 mil pessoas mobilizadas lá. Só mantendo proporção. Porque assim, a gente também tem que considerar a distância proporcional imensa que existe entre o MBL e o Bolsonaro. O bolsonarismo é muito maior. Então, se a gente, né, faz uma regra de 3, deveria ter 10 mil pessoas lá, cara. Que é muita gente. Imagina o que seria 10 mil pessoas pra isso. Então, assim, eles não fazem nada. Isso é tudo conversa fiada, mas esse cara não acredita no que ele tá falando. Essa é real. Não. Não. Eu achei engraçado que na fala dele fica implícita, porque assim, o questionamento do Brigadeiro o MBL com menos recurso e menos tamanho teve uma conquista superior ao Bolsonaro. Aí, que é a criação do partido. Que, enfim, tá em breve. Só que ele não entra no mérito do porquê, ele assume a derrota, ele não tenta nem explicar. Ele já vai, não. Sim, eles vão conseguir, mas é um castelo de areia. Ou foi construído sobre areia. O que é muito escroto, né? O que não faz o menor sentido só. É porque assim, qual o sentido? Porque você está construído sob areia, seja lá o que isso significa, né? Dando a entender que o movimento do Bolsonaro é mais coeso, mais homogêneo ideologicamente. Porque, caralho, você vai ter extrema dificuldade de provar esse ponto, eu acho, né? Se começar a puxar os nomes. Então a gente tá puxando só a espuma, né? Uhum. Tipo, Gustavo Gayer, Ana Campanholo, ok, são as pessoas mais ideológicas. Mas e o substrato profundo mesmo do Bolsonaro? Quem foi a base de sustentação? Porra, ali, amigo, se alguém conseguisse formar um sistema de valores, um sistema de crenças, cara, parabéns, porque foi difícil de acompanhar na época, sabe? Mas implicitamente ele assume a vitória, né? Ele se coloca como cético no máximo. Ele fala, não, mas vai desabar, porque foi construído sob um fundamento que é muito frágil. Mas ele não disputa isso. Ele aceita que o MBL é superior, né, em termos de organização. Que é engraçado.
origens diferentes, grupos diferentes, olha as lideranças que o Bolsonaro trouxe pro debate público, pessoas que inclusive você falou que você gosta, e olha o Lula, a merda e o rio de merda que ele traz e trouxe até hoje. E daí... Pô, mas aí tu bota na conta do Bolsonaro também, delegado Caveira, Zé Trovão. Aí tu, meu irmão, tu vai ter aberração pra caralho. Mas eu prefiro o pessoal que você não gosta, que vota com a gente, porque eu vou precisar dessa galera votando com a gente no Congresso, do que a galera que nunca vai votar. Cara, eles votaram, o problema não é o delegado Caveira ou Zé Trovão que ele não gosta. O problema é o Tiririca, que é um filho da puta, que vota junto com o PT. Também, que tá dentro mas do eles PL. votam com o PT também. Entendeu? Não. Eles votaram pra flexibilizar a lei da ficha limpa. Votaram pra... mas eu tô falando votaram junto com a PEC da vingança pra limitar os poderes do Ministério Público. Votaram junto com o PT. Votaram junto pra enfraquecer a questão da improbidade administrativa. Meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. Juntinho com o PT, mesma votação. Quem votou? Votou Maria do Rosário e quem? Bia Kicis. Votou... Não. Opa! Opa! Calma. Sim, senhor. A gente tem que puxar os pontos e ver, eu fiz na alegação. É a votação site oficial da Câmara, eu fiz um vídeo mostrando. Aqui, Eduardo Bananinha votando junto com o Orlando Silva. Aí tem que pegar o contexto específico. Para que pega. Mas eu gosto, eu acho que você tá no PL agora. Não, pior que não. Eu não tô filiado. Mas vai se filiar, pô. Tu conversou lá com o que tava cagando no buraco. Oi, Valdemar. Esquece isso. Mas a questão que eu queria trazer pra você, na verdade, é esse negócio da gente... Você vai precisar dos votos de muita gente. Teve lei ruim que passou. Veja, a gente não tá entrando em discussão sobre isso. Tem lei ruim que passou, tem lei boa, que daí em manobra de regimento e na presidência da casa os caras metem sempre uma porcaria lá dentro e daí cria essa pecha que você tá colocando aqui. Muitas vezes acontece isso, inclusive, que é uma merda e que acontece. Mas para mim a grande questão é, quando você monta uma estrutura dessa em cima de uma premissa eivada e contaminada, até por uma questão de bilis ali, você vê que a pessoa ela tá obcecada com a figura do Bolsonaro, ao invés de pensar num projeto de fato para o país que vá além, inclusive, no jogo democrático. Porque veja, eu não vejo heroísmo em você virar e falar eu sou contra Lula e sou contra Bolsonaro. Eu não vejo nenhum mérito nisso ou nada de positivo nisso. Eu acho sensacional, eu acho que não tem nada mais significativo para você. É a mesma coisa que o pessoal condenou quem votou nulo e... Meu irmão, eu acho que na última eleição quem votou nulo expressou da forma mais clássica e mais clara, com a maior explicitude possível, a sua indignação frente às opções que te apresentavam. Agora, calma lá, porque agora você tá justificando a ascensão do Lula. Por quê? Porque a eleição, se é que a gente pode falar em uma eleição fidedigna ou minimamente confiável, né? Porque também tem isso, né? A eleição ela tá eivada de nulidades, eivada de uma série de crimes cometidos pelo TSE junto com o Supremo. A gente tá vendo, inclusive, o Tagliaferro que estava depondo agora na comissão do Senado, ele estava falando sobre isso. Aliás, desculpa, o Tagliaferro não, o Glenn Greenwald e o Sérgio Tavares, que fizeram um depoimento agora, nessa quinta-feira, na comissão do Senado. E o Tagliaferro, que é o assessor do Alexandre de Moraes, que era assessor à época do TSE, falando de maneira clara que ele teme pela vida dele. E ele não foi depor, porque ele não foi convocado, ele foi convidado. Acho que da Leopoldo já tem coisas ali. O Brigadeiro... o Brigadeiro, assim, arrebentou com ele, falando, não, o que você tá falando? Os caras votam com o PT quando precisam. E a gente pode dar várias coisas aqui, e tem a segunda parte que ele quer desmerecer, que eles votando nulo ajudaram o Lula. Porém, a eleição é fraudada. Mais ou menos o que ele tá dando a entender ali, né? O que você acha, professor? Como é que funciona a cabeça do Superman? Cara, eu acho que não funciona bem, né? Funciona com uma certa lentidão e bastante momentos em que fica emperrada. Mas o argumento dele, como bem salientou o Anton, é um argumento no fundo emocional. É emocional. Porque ele não explica o que é isso, está na areia, e aí ele já muda a ideia. Porque agora sim, você ter construído um negócio no terreno, na areia, é você ter bile. É isso. Agora você tem muita raiva do Bolsonaro, esse é o problema. Então tudo que a gente faz é porque tem raiva do Bolsonaro. Então não tem uma coisa sólida pelo país. O que no fundo ele tá fazendo é o seguinte: ele tá apelando a um público de direita muito bobo, muito emocional e assim, muito superficial, que gosta do Bolsonaro e que ouve vagamente de um certo movimento que a pessoa não sabe direito, que foi contra o Bolsonaro numa eleição e que fez equivalência a Bolsonaro e Lula. E aí as pessoas ouvem isso muito vagamente e elas sentem que elas estão sendo traídas nos valores dela enquanto conservador, patriota e cara de direita. Porque elas olham e em nenhum momento elas vão falar que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa.
É isso, é um argumento meramente emocional. Meramente para essa plateia dele, para ele conseguir ficar corroborando isso. Agora, eu digo uma coisa, retomando aquela fala longa que eu fiz, uma fala mais... todas essas tentativas aí que vocês têm de nos confinar num nicho, porque assim, isso também é algo muito importante para ser dito, até por uma questão de seriedade historiográfica sobre o que foi a direita brasileira. Quando o Bolsonaro era muito menor, a desproporção entre aquele campo conservador e o que a gente estava fazendo não era tão grande assim. A gente foi sendo colocado num nicho, e aí vem uma perversidade da história brasileira, que no futuro isso vai ser objeto de gente que vai historiografar, vai escrever sobre isso. Qual é a perversidade? A perversidade é o seguinte: nós tivemos várias decisões internas, eu sei porque eu participei dessas decisões como voz contrária. A minha voz era contrária a isso. Eu estava lá no grupo de líderes, que foi o primeiro grupo, mais antigo grupo de lideranças do MBL, lá na época do impeachment, e havia várias discussões ali sobre se a gente deveria atacar o Olavo, os conservadores, que já nos atacavam desde 2015. E a opinião que prevaleceu naquele grupo, e que foi e que fez a gente ter a trajetória que a gente teve, era não atacar ninguém. Era se concentrar em atacar o PT. Isso é interessante para ser colocado quando, nesta eleição de agora, a gente fez o voto nulo, encaminhou pelo voto nulo. Porque lá atrás, quando a gente estava na luta do impeachment, e a gente via que esses conservadores, que esses caras não estavam fazendo porra nenhuma, essa é a real, nunca foram bons de trabalho, sempre foram preguiçosos, sempre vieram com soluções mágicas que não funcionavam. Tanto que a solução do Olavo era Revolução Popular, coisa desse tipo. Esta galera que nos atacava pela direita, a gente não atacava de volta. A gente não replicava. Porque a gente estava concentrado em bater no PT. Isso é um grande erro. Eu fui contra essa posição. Muito contra essa posição. E isso foi um grande erro. Foi uma posição que prevaleceu e foi um erro. Por que foi um erro? Porque ao permitir que essas pessoas nos atacassem, elas foram crescendo, a gente foi sendo espremido no nicho, nós fizemos um trabalho sério ali, mas o que a gente captou de frutos, a gente obviamente captou, a gente cresceu e tudo mais, mas foi menos do que dava para captar se a gente tivesse neste momento fundacional disputado o título de não, nós somos a verdadeira direita, não é vocês. A gente não fez isso. Então eles conseguiram nos colocar nesta posição. O que aconteceu na última eleição, quando a gente falou do voto nulo e fez camisa nem Lula nem Bolsonaro, etc, etc, foi um grito de liberdade contra esses caras que nos confinaram neste nicho. E aí o negócio é o seguinte, rompeu com tudo, não tem nem Lula nem Bolsonaro, é pau no cu de Lula e Bolsonaro, acabou essa conversa e somos nós. E fim. Quando você passa o risco, aí é o seguinte... Você pode ser pequeno, mas quem tá com você, tá com você. Que é o desespero de todos esses caras, que o Junito sempre fala, os intergalácticos. Porque eles não gostam do Bolsonaro, mas você veja, o cara só tá defendendo o Bolsonaro. Ele não tem coragem pra chegar e apontar defeitos do Bolsonaro, porque ele ainda está sob a égide do maioral do campo dele, que é o Bolsonaro. Porque ele sabe que ele não tem um público que é só dele. Se ele amanhã ele disser, o Bolsonaro é um bosta, o público dele se esvazia. Ele sabe disso, ele não vai fazer isso. Como a gente tomou essa direção e a gente colocou assim uma risca de faca mesmo, bem nítida, não tem mais o que fazer com a gente. A gente tem o nosso público, a gente tem o nosso espaço, a gente tem o nosso voto. Não é o maior, beleza, mas é nosso. É só nosso, é apenas nosso. E ninguém tasca, ninguém pega, ninguém consegue entrar nisso aqui, entendeu? E quanto mais o nosso discurso for pra frente, e por isso que a ideia de Renan presidente é uma ideia poderosa. A ideia de Renan presidente é uma ideia poderosa. Eu tenho ressalvas quanto à organização interna do MBL, eu acho que ficaria muito acéfalo, eu já comentei isso aí. Equacionar isso aí não seria uma coisa fácil. Mas há algo muito poderoso. O que há de poderoso? Quando a gente vai, Anton, não sei se você acompanha outros influenciadores e parlamentares do MBL que estão espalhados aí, Sandro e tal. Quando a gente vai para os nossos parlamentares, há algo do discurso dessas pessoas todas que se encaixa na gente, mas há também muito do discurso delas que é o discurso da direita genérica, que poderia ser levantado, poderia ser falado por qualquer pessoa de direita. É menos específico do que o nível de especificidade que nós temos nesta live ou na live do Renan.
Quando o Renan fala, e ele é um porta-voz menor do que esses outros porta-vozes, mas ele faz um discurso que é muito prístino, que é muito puro, que é muito categoricamente só MBL. E isso é poderoso, porque se você pega este discurso só MBL, o que ele fala na live, e você joga um holofote no debate público brasileiro inteiro, aí você tem o nosso discurso puro indo pra tudo que é lugar, aparecendo na Rede Globo, chegando em tudo que é canto. E aí a coisa muda. A coisa muda muito, porque aí, meu irmão, aí você tem um novo discurso que vai chegando e que vai corroendo as estruturas do que tá aí. O momento é esse. O momento é esse. Então não adianta se defender disso aí, ficar com esse apego. Essa posição desses caras é uma posição muito frágil. Ela vai ser devorada aos poucos. Não é que hoje, por exemplo, você falou uma coisa, Junito, muito correta, é que aos poucos o tabu de gostar do MBL está diminuindo. Beleza, tem mais gente que está se aproximando. Tal. Mas essa ainda é uma posição onde as pessoas podem nos avaliar como juízes. Desde uma posição, eu vou ver se me aproximo ou não. Porque ainda, quando a nossa posição for muito forte, quando a gente tiver um share eleitoral de 10%, 15%, 18%, acabou. Aí é bem grande. E aí a gente pode fazer o contrário. A gente pode avaliar com muita frieza quem vai estar dentro e quem vai estar fora. E quem estiver fora, a gente vai meter o pau e atacar e dizer que é falso e que não vale nada e tirar inscrito e tentar arruinar as redes sociais. É isso que a gente tem que fazer. Eu já falei várias vezes, a gente tem que formar, no futuro, quando a gente tiver condição para isso, uma espécie de escolher bem a palavra aqui. Escolha muito bem. Tem que escolher com cuidado. Bem. Não, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Todo mundo já entendeu o que tem que ser feito. Que permita derrubar, tirar os picareta do jogo. Tem picareta demais na direita. A direita está infestada de vagabundos e picaretas. Essas pessoas precisam sair. Estas pessoas precisam sair. Elas têm que ser saídas. Elas têm que sair do jogo. Não se pode aceitar essas pessoas aí, porque essas pessoas atrapalham demais tudo. Porque elas ficam reproduzindo um conteúdo doentio, isso chega na mente de milhões de pessoas, e as pessoas vão ficando imbecis e loucas. Então a gente tem que tirar essas pessoas. E pra gente tirar essas pessoas, a gente tem que ter muita força própria. Tendo muita força própria, a gente controla os caras. Se o cara falar um monte de merda aqui, o cara vai embora. Toma um pé na bunda e tchau. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.